Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TJ Ungido, História Cronológica das Testemunhas de Jeová. O que você vai fazer agora? Tá a fim de fazer uma viagem comigo para 110 anos atrás? Mas eu já aviso que o lugar para onde vamos não está com o clima muito favorável. Não me refiro ao tempo, mas sim ao ambiente, à emoção. Vamos para o funeral de Charles Taze Russell. E, depois da vinheta, eu te conto os detalhes deste funeral e da biografia que foi publicada na revista A Torre de Vigia, de 1º de dezembro de 1916. Imagine que há duas testemunhas de Jeová, uma mais antiga e uma mais nova. E lhes é feita a seguinte pergunta: existiu uma biografia de Charles Taze Russell? A mais antiga vai dizer que não. A mais nova vai dizer que sim. Mas qual é a verdade? A testemunha de Jeová mais antiga, a qual tinha acesso ao livro Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, ela vai basear a sua resposta nesse livro e dizer que não houve. Já a mais recente, baseada no livro Proclamadores, vai dizer que sim. Qual é então a verdade? O livro As Testemunhas de Jeová no Propósito Divino nunca foi publicado em português, mas em inglês e espanhol. Como o espanhol é o idioma mais parecido, vamos usar essas duas versões para ver o que se fala sobre a biografia de Charles Taze Russell. Por exemplo, o livro em inglês, na página 63, disse o seguinte: Is it true you have never published a biography of Pastor Russell? That's right. Eu fiz questão de trazer o original para vocês, para verem como está realmente escrito ali. Já a versão em espanhol, na página 65, diz a mesma coisa. ¿Es verdad que ustedes nunca han publicado una biografía del pastor Russell? Sí, es verdad. E aí, o parágrafo continua, eu vou traduzir para vocês, dizendo por que eles não publicariam uma biografia do pastor Russell. As testemunhas de Jeová admiram as qualidades que ele tinha como homem, mas se lhe dessemos honra e crédito ao pastor Russell, seria a mesma coisa que dizer que a obra e o sucesso foram devidos a ele. Mas as testemunhas de Jeová acreditam que é o Espírito de Deus que está guiando e dirigindo o seu povo. Ora, fazer uma biografia sobre Charles Taze Russell, aqui a Sociedade Torre de Vigia diz que seria a mesma coisa que dar honra e crédito a Russell pelo sucesso da obra das Testemunhas de Jeová. Algo completamente inverídico. Além do mais, eles dizem que é o Espírito de Deus que está guiando a obra das Testemunhas de Jeová. Mas Rutherford não acreditava assim. Ele dizia que eram os anjos e que o Espírito Santo tinha sido retirado lá em 1918. Mas o livro Proclamadores corretamente diz que sim, houve uma biografia do pastor Russell e estava lá publicada naquela revista Sentinela. Porém, quando nós vamos considerar a revista original, vemos que era algo bem resumido. Entretanto, há nela os discursos fúnebres do funeral de Russell e revelam detalhes importantes que hoje a Torre de Vigia prefere não comentar para você. Nessa edição da revista Torre de Vigia, a reunião anual de 1917 ainda não havia acontecido. Portanto, Rutherford não era o segundo presidente da Torre de Vigia. Fora formada uma comissão editorial onde pelo menos 3 membros, dos quais deveriam ter lido e aprovado como verdade cada artigo da publicação, respeitando assim o testamento de Russell, o qual foi publicado também nessa edição. O que leremos a partir de agora foi publicado como verdade, como alimento no tempo apropriado, direto de Jesus. A biografia de Russell
começa com as seguintes palavras, que ele nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 16 de fevereiro de 1852 e faleceu em 31 de outubro de 1916. Filho de Joseph e Eliza Russell, de ascendência escocesa e irlandesa. Ele estudou em escolas públicas e com tutores particulares. Daí, a revista cita algumas das mais conhecidas obras das quais Russell foi o autor. Ele se casou em 1879 com Maria Frances Ackley. Nenhum filho abençoou essa união. 17 anos depois, eles discordaram sobre a administração do seu periódico e se separaram. Cabe aqui salientar que a esposa de Russell, Maria Russell, ela contribuía para a revista escrevendo artigos e também era inicialmente uma das diretoras responsáveis. Rutherford atuou como advogado particular de Russell no caso do divórcio dele e também na formação da Sociedade Torre de Vigia de Nova York, chamada Associação Púlpito do Povo. Relata-se que Russell ele era da igreja congregacional e que a doutrina do inferno de fogo era repugnante para ele. Afinal de contas, ele já tinha perdido várias pessoas na morte, mesmo jovem. Aos 17 anos, Russell raciocinou. Um Deus que usasse seu poder para criar seres humanos que ele previu e predestinou para serem eternamente atormentados, não poderia ser sábio, justo ou amoroso. Seu padrão seria inferior ao de muitos homens. Até hoje, a organização cita essas palavras de Russell como um raciocínio quanto à doutrina do inferno. Afinal de contas, a igreja congregacional ela foi fundada pelos peregrinos que haviam chegado na América do Norte em 1620, e a doutrina da predestinação fazia parte do corpo de ensino daquela congregação. Essa doutrina ensinava que Deus predestinou antes da criação quem seria salvo e quem seria condenado, e ela foi proposta por João Calvino, no século XVI. Logo, ao discordar das doutrinas da igreja congregacional e procurar novas explicações, Russell passou a formar grupos de estudo. Então, percebemos que Russell nada mais era do que um apóstata da igreja congregacional. Porque se você sai de um grupo, discorda daquele grupo e passa a publicar as suas ideias para outros, você é um apóstata. Ele investigou os ensinamentos das igrejas da época e de religiões pagãs, diz essa revista, e achou todas insatisfatórias. No meu ponto de vista, eu acho que Russell também não investigou tão profundamente assim. Russell então fez um estudo sistemático da Bíblia para confirmar ou não os credos ensinados pela cristandade. Ele dedicou a sua vida a ensinar, escrever, publicar e palestrar aquilo que entendia como verdade através de seus estudos. Como diz essa revista de 1916, ele foi o maior professor religioso desde São Paulo e fez mais do que qualquer outro homem dos tempos modernos para estabelecer a fé do povo nas Escrituras. Eu quero, meu amigo, minha amiga, que você que está me vendo, perceba como Russell era elogiado e até de certa forma adorado por aqueles irmãos. Vamos acompanhar comigo o que diz essa revista e no final vamos ver a que conclusão chegaremos. Quais eram os entendimentos de Russell com respeito à doutrina, à verdade que a Bíblia ensina? A revista Torre de Vigia vai elencando quais eram essas verdades principais. Dentre elas, que o homem não tem alma, mas ele é uma alma e morre. O salário pago do pecado é a morte e não o inferno de fogo. A morte foi a punição pelo pecado do homem. Essa mesma morte significa uma destruição e não a continuação da vida em algum outro lugar. O resgate de Jesus possibilita o perdão dos pecados e a ressurreição.
Jesus morreu como homem e foi levantado como ser divino e voltará pela segunda vez. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é para a eleição dos que compõem o corpo dele. E o reinado milenar de Cristo abençoará as famílias da terra, tornando-a um paraíso, e os mortos serão ressuscitados. Os ímpios serão no final destruídos e os justos viverão para sempre em perfeição numa terra restaurada. Em resumo, eram essas as doutrinas que Russell descobriu através do seu estudo da Bíblia e junto com seu grupo passou a divulgá-las. Entre 1872 e 1876, ele descobriu que as Escrituras ensinam claramente que o Senhor não retornaria em um corpo de carne, mas como um ser espiritual, invisível aos olhos humanos, e que sua presença estava prevista para o outono de 1874, o que levou à publicação do livreto O Objetivo e a Maneira do Retorno de Nosso Senhor. Em 1879, iniciou a publicação de A Torre de Vigia e Arauto da Presença de Cristo, sendo seu único editor, ou seja, ele decidia sozinho aquilo que seria publicado, mesmo que Maria Russell contribuísse com artigos. Ele foi presidente da Sociedade Torre de Vigia de 1884 até a sua morte. Daí, a revista cita as publicações e as tiragens de cada uma de 1881 a 1914. A participação de Russell no fotodrama da criação, a organização do departamento de palestras com 700 homens que palestravam os ensinos bíblicos e mais de 4.000 jornais que publicavam regularmente os sermões do pastor Russell pelo mundo. Russell acreditava ainda viver no tempo do fim e que o Senhor estava separando o joio do trigo. A parábola do escravo fiel e discreto, registrada em Mateus 24:45, teria um entendimento diferenciado para aqueles estudantes da Bíblia. A Torre de Vigia de 1916 diz: milhares de leitores dos escritos do pastor Russell acreditam que ele desempenhou o ofício de servo fiel e sábio e que sua grande obra foi dar alimento à família da fé no tempo devido. Sua modéstia e humildade o impediram de reivindicar abertamente esse título, mas ele o admitiu em conversas particulares. Percebam, essa revista, A Torre de Vigia e Arauto da Presença de Cristo, de 1º de dezembro de 1916, afirma que os estudantes da Bíblia viam Russell cumprindo o papel de servo fiel e discreto, que fornecia o alimento no tempo apropriado, bem como disse que Russell, embora não reconhecesse isso abertamente, ele passou a concordar que cumpria esse papel em conversas particulares. A revista segue agora falando das viagens de Russell ao Oriente e os seus discursos aos judeus sobre o reagrupamento deles à Palestina e que, de acordo com Russell, isso cumpria profecias bíblicas. Durante os 42 anos de trabalho cristão, nunca solicitou dinheiro ou fez coletas, pois acreditava que o Senhor proveria. Dedicou sua fortuna pessoal inteiramente à causa da qual deu sua vida. Ele recebia a quantia simbólica de $11 por mês para suas despesas pessoais. Ele morreu sem deixar nenhum patrimônio. Essa é a biografia de Russell, publicada na revista A Torre de Vigia, que mais tarde se chamaria A Sentinela. A revista continua mostrando saudações de Natal do irmão Russell. Fala ali que o Russell havia dado instruções para a impressão de um cartão de Natal com a imagem de Cristo acalmando a tempestade, e a referência a 3 artigos oportunos da Torre de Vigia. E quem quisesse pedir esses cartões
era só escrever para a sociedade que ela enviaria. Vocês perceberam que a Torre de Vigia é bem clara em dizer o pensamento dos estudantes da Bíblia na época sobre a pessoa de Russell? É claro que ele era muito amado, até porque ele dedicou a sua vida e o seu próprio dinheiro para ensinar as pessoas sobre aquilo que ele entendia que a Bíblia dizia. Entretanto, todos o viam como cumprindo a parábola do servo fiel e prudente que dá o alimento no tempo apropriado. E a revista diz que o Russell admitia em particular isso. A própria liderança da Torre de Vigia, ela fez comentários sobre Russell ser o servo fiel e prudente. E isso foi repetido mais intensamente em 1918, quando foi publicado o livro O Mistério Consumado, e também em 1923, no livro O Mensageiro de Laodiceia. É claro, nesse tempo, Rutherford ainda era muito próximo de Russell e o respeitava e o amava, vendo ele como cumprindo esse papel. 10 anos depois, em 1927, a história seria totalmente diferente.